Gente, bom dia. Então, dando continuidade agora o terceiro painel, com a nossa coordenadora do Programa de Gestão de Pessoas, com as 6 dimensões da liderança. Ana, obrigada. Obrigada. Gente, bom dia. Bom dia. Hoje é um dia muito especial. Fiquei feliz pelas apresentações, né? Pelas primeiras apresentações. Parabenizo os palestrantes e principalmente por ver que realmente a liderança ela está dentro de tudo, né? Quando a nossa colega falou da preocupação da construção de uma marca, mas também da entrega, e aí eu só pensei, né, em quem está por trás da condução das equipes. Então, nós temos um grande desafio. Eu sou Ana Querubina Escófano, sou coordenadora dos programas de MBA e pós-graduação da ANS na área de pessoas. Este ano nós estamos lançando o MBA em Liderança Sustentável de Pessoas, assim como o programa também de extensão em Business Partner, um programa muito apurado. E hoje a gente vai falar, eu diria, da base de tudo, né? Que dimensões são essas? Cada vez mais a gente avança nas eras e muitas vezes nos tornamos mais distantes dos requisitos, das competências, inclusive da compreensão do que é ser um líder. Então, eu trago para que a gente possa refletir um pouco em torno do nosso papel como líderes, porque às vezes a gente pensa, né? O papel do líder... perdão, achei. O papel do líder. Qual é o papel do líder? E aí a gente sempre olha para o outro, né? Ou seja, você é um líder. Não, todos nós somos líderes. Dentro de casa, nos grupos sociais, enfim. Qual é o nosso papel como líderes, principalmente como protagonistas, dentro de uma sociedade que exige de nós um intraempreendedorismo constante? E não há como pensar diferente sem a liderança. A liderança está presente em tudo, mas a gente precisa se preparar. Falar sobre liderança é falar sobre um conjunto, um rol de competências que antigamente a gente falava nas competências de uma maneira geral. E hoje ela já tem até classificações diferentes, né? Nós temos as soft skills, que são as competências leves, né? Suaves. Na realidade, são as competências de como ser melhor como gente, né? Como pessoa. Então, uma das preocupações que a gente tem muito é com a essência das pessoas. E, cada vez mais, as empresas brigam, lutam por isso. Quando se falou tanto, né, no nosso painel anterior sobre a transparência, transparência é transparência. Não adianta a gente pensar que as pessoas não veem. Então, nós precisamos ter uma gestão por inteiro. E por inteiro é diferente de alguns modelos que nós vimos até então, que são modelos paternalistas, são modelos, né, autocráticos, são modelos que se confundem e que se distanciam cada vez mais daquilo que a gente precisa. Na realidade, para mim, ser líder é evolução, porque é um trabalho grande. Ele é tão grande que a gente traz hoje algumas perspectivas, pensando o seguinte: Querubina, só são essas dimensões? Não, não são. Para a gente falar um pouquinho, né, fazer uma alusão a tudo isso, eu trouxe 2 grandes pedras para vocês. E são pedras que brilham muito, né? E eu vou perguntar, vou fazer um teste, tá? Que pedras são estas? Quem acerta? Todas brilham. Todas são diamantes? É um diamante? É um brilhante? É o quê? Pois agora nós vamos ter uma aula disso. Quem chuta, gente? Brilhante diamante?
Não sei. Na realidade, sabe o que eu ia trazer para vocês? Eu ia trazer a pirita, que é o ouro dos tolos, né? É o ouro dos tolos. Mas eu achei interessante essa pedra porque ela vai falar muito se a gente tentar, né, fazer uma associação com a liderança. Nós estamos falando da zircônia. A zircônia, ela brilha tanto, ela tem uma pureza ao olhar, né, que nós juramos que estamos vendo um brilhante, um diamante, de fato. Por isso é tão difícil. E o diamante? Qual é a pedra mais pura que nós temos, a zircônia ou o diamante? É o diamante? Não. Quando a gente fala da zircônia, nós temos um material que é um mineral sintético. E o diamante é um mineral natural. E como tudo aquilo que é natural, tem as suas especificidades. E mais do que isso, tem as suas impurezas também. É o que a gente vai ver aqui, a começar pelo preço. Quando a gente fala da zircônia, o preço da zircônia é uma média de R$30 por quilate. Por isso que a gente vê nas joalherias, né, aqueles anéis maravilhosos, e a gente diz assim, é esse. E bota o dedinho, né? É esse. Quanto é? Não é tanto. Ah, eu posso. Né? Por quê? Porque é uma zircônia, não é um diamante. Em contrapartida, a média, né, de um diamante é de R$21.000 por quilate. Mas qual é a grande diferença? É que, pela zircônia ser um mineral sintético, ela quase não tem defeitos. Ela já vem pronta. Mas, na realidade, ela não tem a mesma riqueza de um diamante. E, em contrapartida, toda pedra natural possui vários defeitos. Esse é o nosso processo como líderes. É por isso que, às vezes, eu acho muito interessante, né, quando as pessoas dizem assim, eu fiz um curso de liderança, né? E o quanto elas ainda estão distantes do seu desenvolvimento. Né? É o ouro do tolo. Porque não é simplesmente com curso, é com aprofundamento, é com mergulho em si mesmo. E, a partir daí, eu digo a vocês, somos todos diamantes, tanto pelas riquezas interiores que nós temos, quanto pelas possibilidades do aprimoramento. E é o que o mercado cada vez busca mais. Quando a gente fala das soft skills, nada mais é que isto. Sabemos que não somos ainda aquele diamante todo lapidado, mas se tem a esperança que cada vez mais a gente possa se lapidar no dia a dia. E a gente só pode se lapidar se a gente entender em que e por quê. Primeiro passo, ser gente. Não existe liderança sem essência. Essa é uma preocupação que eu tenho muito na formação de pessoas. Primeiro a essência e depois a busca pela excelência. Porque aí sim, nós temos o técnico, o tecnicismo, nós temos todas as ferramentas, mas a essência é tudo. Então, primeiro passo, né? E eu diria primeiro, segundo e terceiro, ser sempre melhor a cada dia. Por quê? Porque o que mudou na liderança? Antigamente, quando se falava em liderança, em gestão, melhor dizendo chefia, né? Mas vamos usar a gestão, que é mais atual, se pensa sempre num comando. E hoje, até com base na transparência, quando a gente fala em liderança, nós falamos em leveza. Nós falamos em trazer. Estar juntos, que é bem diferente. O que mudou é isso. É que a gestão anterior, ela era mais punitiva, ela era mais cobradora, e hoje ela é mais construtiva. Então, ela é leve. O que caracteriza um líder? Seus discípulos, sem nem perceberem. Eu costumo dizer que é muito comum, né, a gente ter pessoas que dizem, vou almoçar com meu chefe. Tenho uma reunião com o chefe, mas ninguém diz, vou almoçar com meu líder. Até porque não sabem que estão sendo lideradas. Ela é natural, é leveza.
independe de traje, independe de qualquer coisa. Depende muito mais do respeito, da valorização ao outro, né? E principalmente do aproveitamento dos talentos. Ser líder é saber trazer os talentos do outro à tona. Isso é indispensável. E aí, a gente vai entrar na primeira dimensão, que eu chamo de dimensão humanista, mas que, na realidade, nós estamos falando da dimensão gente. É a dimensão ser melhor. É a dimensão que fala da empatia, do amor ao próximo. Jamais eu posso ser um líder se eu não gosto de gente. Às vezes é interessante, eu entro dentro de sala, né, isso acontece, eu várias vezes cito esse exemplo, e eu pergunto às pessoas, quem aqui gosta de gente? Às vezes uma sala de 40, 50 pessoas, aí 5, 6 levantam a mão, né? Por quê? Porque elas associam a liderança. Liderar, gerir pessoas é difícil, né? Mas elas não sabem onde está a maior dificuldade. Respeito às formas de ser, as características de cada um, reciprocidade. As pessoas esperam, elas têm expectativas, da mesma forma que um gestor ele tem a expectativa que as pessoas trabalhem bem, que elas tragam resultados. As pessoas também têm a expectativa de serem reconhecidas. Às vezes, o que foi colocado até como exemplo aqui, né? O que a falta de um feedback pode representar numa gestão, né? As consequências disso, por as pessoas não saberem se estão errando, se estão acertando. Educação. Educação é tudo. Faltou educação, para mim falta tudo. Falta o respeito, porque você não vai saber lidar, não vai saber falar. As diferenças, somas. Ontem estava dando uma entrevista sobre a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Como isso se dá dentro das organizações? E eu estava comentando, né, o quanto é importante não somente as organizações se prepararem para isso, mas os familiares também, e a própria pessoa. Ela não traz um defeito, ela traz uma característica. Então, a forma como a gente vê tudo isso é preciso que esteja implícita na liderança, porque liderança é exemplo. Liderança não é mais nada além disso. Inclusão, entender pessoas em processo permanente de desenvolvimento. E aí a gente tem um problema, né? Porque a visão humanista não é a visão do suportar tudo, é a visão que requer que pessoas busquem, se superem também. Então, o feedback contínuo, obviamente, que gestor nem líder fazem milagres. Eu costumo dizer que milagre só Deus. Deus e o alto milagre, né? Porque se a pessoa não quiser, isso é muito complicado. Então, mas de alguma forma ela precisa ser trabalhada para isso. A segunda dimensão é a dimensão holística. É aquilo que às vezes as pessoas não veem. É o ambiente onde aquela pessoa foi formada. É o nível de consciência e percepção de mundo. Percepção também do que as suas atitudes refletem no outro. É importantíssimo que eu entenda que, como líder, se eu tenho uma equipe de 4 pessoas, na realidade, eu tenho sobre a minha gestão 12. Porque, minimamente, essas pessoas têm 2 pessoas em casa. Ou seja, se eu maltrato, se eu não dou o devido respeito, o devido carinho, os outros vão sentir mesmo que a distância, porque as pessoas reagem. Então, a nossa gestão ela tem uma amplitude muito maior. Enquanto a gente não entender que grande parte dos problemas, ontem estávamos numa discussão sobre jovens. Os jovens vêm muito mais evoluídos. A cada geração, a sua geração foi melhor que a anterior, a minha foi melhor que a anterior, e a deles é melhor do que a minha, do que eu. Faz parte. Mas como a gente pode aproveitar isso, né? Aproveitar a nosso favor?
Então, olhar o meio ambiente, o mundo, o que a gente pode contribuir na gestão para ter uma gestão, uma liderança mais consciente, autossustentável. A gente fala da autossustentabilidade, né? E aí olha para o meio ambiente, aí olha para o social, mas não olha para dentro de si. Nós precisamos ser líderes autossustentáveis. E o líder autossustentável é aquele que tem uma consciência maior. É aquele que está além do que ele tem como deveres atualmente. É ele olhar os reflexos disso. É ele pensar sobre o seu legado. Liderar é muito mais que comandar ou que conduzir pessoas e persuadi-las. É entender que ali eu tenho um legado. A terceira dimensão, a dimensão integrada e tecnológica. Infelizmente, uma das competências mais demandadas hoje dentro das organizações, não estou nem colocando, né, a visão estratégica, porque isso, e tem explicações, são visão sistêmica e liderança. O quanto os gestores sofrem por uma fragmentação que tem explicação, inclusive, na própria educação, fragmentação de áreas de conhecimento, né? E aí entra também uma coisa muito importante, que são as relações de poder. O quanto as pessoas perdem por tantas disputas de poder. E o quanto a organização, olhar a organização como algo maior. E a perspectiva tecnológica. Hoje estava conversando, né, a respeito disso. Gestores que não se engajam, que não buscam metodologias ágeis, líderes, né? Precisam trabalhar com metodologias ágeis, precisam trabalhar com novos modelos, com design thinking, precisam inspirar suas equipes. A busca do novo. A busca do novo é renovação. É inovação por consequência. Inspirar, fazer com que as pessoas despertem para aquela necessidade. Isso é algo muito importante também. A quarta dimensão é a dimensão de negócios e resultados. Quando a gente fala em resultados, a gente lembra muito, né, do foco em resultados. E eu costumo dizer que o foco em resultados começa com foco em pessoas. Porque quem gera resultados são pessoas. Então, eu preciso trabalhar pessoas, não de uma forma hardware, né? De uma forma que aquilo ali seja hard para mim, mas de uma maneira onde eu entenda quais são as dificuldades e ajude as pessoas a encontrarem as soluções. Foco em pessoas é foco na sua melhoria, assim como foco na identificação de que aquelas pessoas não estão suficientemente preparadas para aquele desafio. Às vezes, em alguns momentos, para algumas pessoas é um alívio entender que aquilo ali não faz parte. Não é o que elas querem também. As pessoas se viciam, elas não enxergam. Elas deixam de enxergar depois de um certo tempo, né? Por conta do próprio mecanicismo de fazer as mesmas coisas. Então, trabalhar o foco em negócio, o conhecimento do negócio, uma abordagem onde as pessoas se familiarizem com o que o negócio precisa. A sobrevivência do negócio e os resultados significam que a sobrevivência da equipe. São coisas que, às vezes, estão intimamente interligadas e que as pessoas não conseguem perceber, porque o negócio alcançando os resultados, isso faz parte. Não, isso faz parte da minha sobrevivência. Eu preciso do resultado. Então, trabalhar esse negócio, conhecer ainda mais o negócio. Quais são meus produtos? Quais são os serviços? Quais são os indicadores do negócio? A liderança, eu diria que ela funciona, ela é uma antena, ela deve ser uma antena parabólica. Uma antena parabólica para, cada vez mais, aprimorar todo o seu senso de percepção, né, extrasensorial, porque lidar com gente é assim. É aquela coisa que eu passo... Como é teu nome?
Cleia, que não é o caso, tá? É mais ou menos assim, eu passo pela Cleia, olho e alguma coisa me diz, opa, algum problema, né? Ô, Cleia, tá tudo bem? É isso. Liderança é apurar todos os sentidos e se preparar em todos os âmbitos. Eis a grande complexidade hoje de se transformar em um líder. Tá? Nós vamos para a quinta dimensão, que é a dimensão estratégica. Somos parceiros estratégicos. Precisamos ser parceiros estratégicos do negócio. As organizações não querem mais gestores simplesmente para comandar, acompanhar. Não, elas querem parceiros, para que elas possam efetivamente desdobrar suas metas e alcançar os resultados. E ter gestores que acompanhem, líderes que efetivamente possam estar antenados às tendências. Somos nós. Alguém aqui já assistiu a um filme? É um curta, inclusive da Seamar, que é o Pavão na Terra dos Pinguins. Pavão na Terra dos Pinguins, ele é interessantíssimo. Se tiverem oportunidade, não sei se tem no YouTube, mas de qualquer forma, vale. A empresa contrata um pavão e aquele pavão, ao adentrar, se junta com os outros pássaros e descobrem que existe uma concorrência, que são os lobos que estão invadindo o território. E os pinguins se reúnem. Por quê? Porque eles acham que os pássaros, são muito ousados e estão enxergando coisas que não existem. Obviamente, o fim deles é perder os muros. Então, é estimular isso, a busca pelas tendências. Quantas vezes é importante que nós, como líderes, façamos reuniões com nossas equipes para despertar o interesse. Quais são as tendências na nossa área? O que tem de novo? É buscar oxigênio. Ser um líder estratégico é ser um líder que enxerga além do tempo e do espaço. É aquele líder que busca o alcance das metas, mas a superação de si mesmo e daquilo que é proposto. Essa é uma dimensão muito importante. Expandir o olhar estratégico, antever e criar cenários também. Existe uma outra dimensão, que é a nossa sexta dimensão, que é a dimensão do presente e do futuro, que é a dimensão inovadora. Pessoas, hoje, uma das coisas que eu mais ouço, né, como mentora de carreira, são profissionais brilhantes, jovens, porque já começa a existir uma premissa de que os milênios, né, que eles têm os seus defeitos, não, brilhantes, são milênios. E que eles simplesmente fazem trabalhos, né, poderiam contribuir muito mais para as organizações. Mas não existe a abertura necessária. Eu sou líder. Eu preciso trazer uma abertura para que essas pessoas não sucumbam em si mesmas e, pior do que isso, não pulem de galho, que é o que acontece. Quantas perdas de talentos. Nós somos responsáveis por isso. Obviamente que cabe a nós uma flexibilidade, porque lidamos com culturas. Estamos inseridos em culturas. Uma vez um aluno olhou para mim e disse assim, Querubina, mas você entende que se eu trabalho numa cultura tradicional, eu tenho que ter uma gestão autocrática, não é isso? Porque é a essência. Eu disse, não, eu entendo que você não foi contratado para apertar botão. Né? Porque para repetir, a gente volta a era taylorista. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer são ambientes mais saudáveis, ambientes mais lúdicos, mais leves. É aquela figura que a gente tem no início, levando leveza por onde passa. Então, é importante permitir a criatividade no ambiente de trabalho, confiar nas pessoas, saber dizer para as pessoas, tua ideia é maravilhosa, mas a gente não evoluiu ainda o suficiente. Guarda que a gente vai usar. Me lembra. Percebem?
propiciar um espaço para o erro também. Nós temos tantos discursos incipientes dentro das organizações, que, por vezes, isso se torna um entrave. Mas a gente precisa entender que o nosso papel tem que estar atrelado a um propósito. Quando a gente assume uma liderança, nós temos que ter, antes de tudo, um propósito. Qual é o meu propósito para trabalhar com pessoas? Qual é o meu propósito para construir algo diferente? Né? Quando a gente não tem propósito, a gente não consegue fazer nada diferente e com consistência, de fato. Reconhecer e comemorar as conquistas da equipe também. Esse pensar fora da caixa é algo que, de alguma maneira, já virou, né, até algo comum. E é preocupante, porque quando a gente tem... É igual comunicação, né? Comunicação, todo mundo fala comunicação, né? E a comunicação é a essência de tudo, é a essência humana. Mas perde o valor. Mas a grande realidade é inovar para conquistar novos espaços. E a liderança, ela precisa disso. Não para se manter cativa onde ela está, mas para que ela possa disseminar isso em outros lugares. Existe um maestro chamado Ben Zander. Conhece? O Ben Zander, ele é brilhante. E ele diz o seguinte: para onde vai? Qualquer lugar onde eu passar tem alguma coisa a fazer. Né? Ou seja, é importante a gente aprofundar em coisas e com pessoas, né, com exemplos de liderança que possam nos trazer lições também. E aí a gente descobre que a gente é uma grande obra inacabada, assim como aquele diamante. E aquele diamante, a lapidação dele, a única diferença é que depende de nós. E nós precisamos ter consciência do que precisamos aprimorar. Só como uma grande dica, né, e é por isso que eu me preocupei tanto de trazer para dentro dos programas, jamais alguém pode desenvolver a liderança sem inteligência emocional. Então é preciso que eu me conheça para eu trazer as lapidações necessárias, assim como me comprometer com o meu eu autossustentável, porque é isso que a sociedade precisa. Na realidade, tudo que a gente vai ver aqui, desde o que eu vi desde o início, estão todos interligados. Né? Os novos valores, as novas buscas da sociedade, tudo que a gente precisa estar atento também. Liderar é ser luz onde poucos conseguem ver e alcançar. Bom, eu trouxe o meu amigo Bravo. Ele vai trazer para nós o nosso grande papel para a gente poder finalizar a nossa palestra. E reflexão também.
E é isso, né, gente? O que a gente quer? O nosso legado, o nosso papel, a nossa missão, de fato, dentro das organizações, ou seja, dentro do nosso próprio negócio, dentro da área de seguros, dentro de qualquer segmento, o quanto a gente pode melhorar o ambiente a partir do momento que a gente toma uma consciência maior como líderes. Muito obrigada. E agora eu me coloco à disposição para perguntas, questionamentos. Ah, que lindos! Ah, meus amores, obrigada, muito obrigada, obrigada. Perguntas? Makoto perguntou como fica nesses novos tempos, né, em termos de liderança, foi mais ou menos o que eu entendi, organizações que ainda trabalham de forma tão verticalizada e com essa tendência da horizontalização, né, como essas lideranças trabalham com isso. É isso, Makoto? Bom, como é que vai ser esse processo de transformação? Esse processo ele já começou. A partir do momento em que a gente trabalha em redes, né, nós não trabalhamos mais simplesmente com um corpo funcional e muito mais com stakeholders, com parceiros do negócio, é algo que faz parte da essência de qualquer negócio. As empresas precisam entender que os seus muros precisam cair. Por quê? Porque esse é o grande diferencial da liderança, na medida em que ela pode atuar de forma horizontal, tratando todos de forma igualitária e sem transformar a sua gestão em feudos. Um dos grandes problemas que nós temos na liderança é quando ela representa feudos. Liderança, entre aspas, né? Existe um equívoco muito grande quando se chama, por exemplo, de uma liderança autocrática. Não existe liderança autocrática nem paternalista. Por quê? Porque a liderança é a capacidade de levar, conduzir pessoas, persuadir pessoas. Então, a horizontalização, né, o ombro a ombro, o olho no olho, ele é tudo de mais importante que a gente, de fato, precisa para poder construir algo que seja homogêneo, que seja justo, que seja inclusivo. As paredes, né, e toda a verticalização de muitas empresas, elas representam o distanciamento de seus discursos. Então, todas elas precisam ser quebradas e muitas das estruturas precisam ser repensadas, se é que se querem realmente a atuação de líderes. Mas nós, independente das organizações, nós temos um papel muito grande de responsabilidade para com a sociedade, que é o papel da igualdade. Cada vez mais a gente precisa ter a firmeza, né, a solidez dos propósitos, para que a gente possa levar isso para as organizações como exemplos. Acho que, obviamente, a cultura é um dos elementos mais difíceis de serem trabalhados, até porque cultura não se faz com discursos e simples trocas de pessoas. A cultura, ela é como um ser humano, né? Ela é regida pela mente, pela cabeça. Então, os acionistas, aqueles que a dirigem, são aqueles que detêm o poder da condução do seu negócio ou da sua organização. Então, tudo isso é alvo de reflexão. O quanto essas paredes implicam em práticas que são completamente desatualizadas e não percebidas. E o quanto os gestores precisarão se adaptar
aos novos modelos, que é o modelo do coworking, que é o modelo da participação, da colaboração, né? Enfim, é o modelo da troca. É assim que eu vejo. Obrigada, Makoto. Vera? Não? Não? Cleia? Cleia? Foi? Foi? Que bom. Passa para ela. Eu sou pequena. Estou abrindo minha corretora agora e tenho 4 vendedores, 4 pessoas que estão comigo. Estou aprendendo a liderar, porque eu venho de um outro segmento onde sempre trabalhei sozinha. Então, agora é difícil. Assim, preciso... É um mundo novo. E foi muito esclarecedor. Obrigada. Vera, o que eu tenho a te dizer é o seguinte: seja o mais natural possível, né? É um mundo novo, mas é um mundo onde o grande segredo na gestão, e aí tem um aspecto técnico, né, que é o que eu chamo do hard skill, que é a seleção das pessoas certas também. Porque não adianta a gente pensar que ter pessoas é fator, na realidade é um fator crítico de sucesso, mas é um efeito dominó. Tendo as pessoas certas, você já minimiza 60% dos seus problemas. Pessoas certas nos lugares certos, né? É o papel do líder. Sem fazer com que isso doa, né? Que seja algo prazeroso para a gente. E sem medo, porque tem toda uma bagagem que a gente traz, né? Muito bom. Obrigada. Perguntas? Quem aqui é gestor? Natália, alguma pergunta? Não? Não, obrigada. Não? Gente, é isso. Opa, surgiu uma! No apagar das luzes, vai lá. Oi, sempre um prazer estar aqui com você, ouvir você, que já várias Obrigada. vezes a gente ouviu. A minha pergunta é o seguinte, assim, eu entendo tudo isso e a gente vê até uma coisa que é tão latente hoje, isso no mundo, que se você reparar seriados de televisão, se você repara de antigamente e de hoje, você vê como toda vez que tem uma posição de liderança, é sempre aquela pessoa que está disposta a ouvir, que conversa com toda a equipe, até antes de tomar uma decisão que é tomada por todos. Mas eu diria principalmente para a cultura brasileira. O grande problema para mim é como é que a gente vence, né? Não diria, não é totalmente uniforme no Brasil, mas como é que a gente vence essa cultura no Brasil, que ainda é, assim, quer dizer, muito paternalista e muito arraigado algumas coisas, e você está vendo hoje um conflito tão grande, justamente, né, do pessoal do final da Y e Millennials nos empregos, porque você ainda tem isso muito arraigado. E assim, é o quê? É paciência, é calma, tranquilidade, aos pouquinhos. É assim que a gente consegue vencer essa cultura tão arraigada no Brasil que parece que não quer entender que o mundo está mudando. Claro, claro. Assim já fica duas Em uma. em uma, né? Ou duas em duas, não sei. Mas no nosso mercado segurador, principalmente seguradoras, é um mercado que sempre foi muito formal, muito estruturado, né? E o que a gente tem visto aí, esse assunto inovação me interessa muito, né? E o que a gente tem visto é compartilhamento, liderança mais na horizontal e tudo mais, né? Então, numa estrutura formal, como é o do caso de seguradoras, acho que aproveitando a pergunta dele, né? Então, eu acho que não me parece que seja um ambiente ideal para que se haja inovação. Então, o que a gente está vendo? As grandes seguradoras, todas as grandes, estão criando áreas de inovação, não sei se áreas de inovação, estão criando áreas separadas, entre aspas, para não serem contaminadas pela estrutura maior, né? Que eu não sei. Tá bom, é uma solução, mas eu acho uma solução meio esquisita. Mas eu vim de seguradora, né? Também se você jogar um ambiente de inovação em seguradora, me parece que também vai morrer, tá? Então, não sei, queria que você falasse um pouco, porque essa é uma dúvida.
Na realidade, Makoto, nenhum ambiente, quando a gente fala de uma organização, e aí a gente traz para o segmento de seguradoras, né, a gente observa o seguinte: isso que você fala não é um problema somente de seguradoras, tá? Corretoras, não é. Isso é um problema que é, como o próprio André, desculpa, como o próprio André... Como o próprio André colocou, isso é um problema, eu diria, nacional. Se a gente for, eu que tenho a oportunidade de ir lá, Passo Fundo, lá o Acre, né, de ponta a ponta, e vivenciando também no nível de consultoria, né, eu vou dizer a vocês o seguinte: o mesmo problema que a gente encontra aqui, a gente encontra em São Paulo. O mesmo problema que encontra lá em Manaus, lá em Passo Fundo, lá em Santo Ângelo, né, a gente encontra em nível nacional. Por quê? É cultural. Como é que a gente... Aí vou responder a primeira pergunta dele. Como é que a gente consegue superar isso? Para mim, dentro da linha de desenvolvimento, só existe uma forma da gente se desapegar. É a gente entrando na essência e compreendendo o porquê. Culturalmente, nós assumimos responsabilidades que elas não nos pertencem. Então, o paternalismo é um grande exemplo delas. O paternalismo é o modelo de gestão mais prejudicial ao indivíduo. Porque, normalmente, pessoas que saem de um modelo de gestão paternalista, elas não se colocam mais no mercado. Porque elas não se atualizaram. Elas ficaram para trás. Então, é muito difícil, muito complicado, Makoto, quando se toma uma decisão dessa natureza, onde você não mistura o novo com o antigo. Eu faço com que o antigo fique cada vez mais antigo e faço com que o novo ande e não consiga andar. É mais ou menos assim. Porque, por maior que sejam as descobertas, eu preciso estimular as pessoas a participar. Existe um processo de inércia muito grande, porque quando a gente trabalha com o ser humano, a essência dele é a questão da segurança, né? A pirâmide, a teoria de Maslow já mostra isso, né? Fisiológicas, necessidades fisiológicas, e a segunda é a segurança. Então, mexe muito com a estabilidade, com a segurança dele dentro das organizações. E, às vezes, com a zona de conforto, que é a pior parte. Porque estar numa zona de conforto significa não quero mais aprender. Então, se eu não quero mais aprender, eu estou fora do mercado. Isso hoje é algo que é claro. De alguma maneira vai ser expulso daquilo ali, porque não vai ter uma entrega adequada. Então, como é que a gente faz isso, André? A primeira coisa é entender. É por isso que, quando a gente desenvolveu o MBA em liderança, eu coloquei em 4 grandes blocos. Porque, primeiro, a autogestão de você se compreender e entender por que você reproduz o modelo. Que é aquele modelo do paternalismo ou da autocracia. Sabe como é que funciona? Eu gosto de coisas bem simples. Funciona mais ou menos assim. Lembra-se quando quem é pai ou mãe, lembra-se quando a gente era mais jovem, que o pai ou a mãe fazia alguma coisa com a gente dizia assim: jamais vou fazer isso quando eu tiver um filho. Lembram-se disso? Já pensaram isso alguma vez? Aí, quando a gente tem o filho, o que a gente faz? Igualzinho. Aí a gente para e diz assim: meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu disse que eu não ia fazer. Já passaram por isso? É mais ou menos assim. Então, eu preciso entender o porquê disso. A reprodução de modelo, ela faz parte de um aprendizado. Mas o que este aprendizado ele traz de prejuízos para as pessoas? Tem uma outra coisa muito importante, que além do paternalismo, e aí está muito atrelado ao que você colocou, culturalmente, que é a coisa da falsa amizade. Puxa, você vai me avaliar mal, eu sou tua amiga. Não, eu não sou tua amiga, eu sou tua inimiga. Porque eu requerer de você, como minha gestora, que você passe uma borracha em cima daquilo que não está funcionando, usando o discurso de amigo, isso não existe. Então, são algumas práticas do o parceiro, o amigo, né? É a mesma coisa do improviso, que a gente precisa se aprimorar. O que é fato é o seguinte: quando a gente fala de gestão, de liderança,
O maior estímulo que as pessoas podem ter chama-se desafio. O que as leva, muitas vezes, às zonas de conforto foram tamanhas tentativas e o não retorno sobre aquilo ali. Então, elas vão se acomodando, é uma forma de dizer, cansei, também não faço. Mas nós, como gestores, precisamos estar atentos para resgatar esses seres. É o que eu chamo das ovelhinhas. Né? Resgatar essas pessoas, porque todas elas têm o direito ou de se oxigenar ou de realmente definirem que não querem. Né? O que é muito difícil, às vezes, para algumas pessoas. Então, nós precisamos mergulhar para tirarmos... Isso está dentro de cada um de nós. E aí eu costumo dizer o seguinte, esse macaco não me pertence. Qual é o macaco que me pertence? Há anos atrás, só muito rapidamente, não sei se ainda tenho tempo, foi um exemplo muito interessante, tinha um gerente que estava sendo contratado, e aí ele me disse assim, era a última etapa, né? E ele me disse, Querubina, agora eu estou nas suas mãos. Eu olhei para ele e falei assim, não entendi. Claro que eu entendi, né? Eu não estou entendendo. Ele falou assim, não, porque você é quem vai decidir. Senão você continua nas suas. Porque se você tiver feito mais que os outros, eu sabia que ele era o melhor. Você vai entrar. Se não, você vai voltar para continuar seu aprendizado. Isso não me pertence. Na gestão também. Agora, o que eu não posso fazer é ter uma gestão sem feedback. Isso é crueldade. O feedback ele tem que ser dado e as pessoas precisam encarar os feedbacks como uma forma de carinho. Porque eu estou te dando um feedback para você não errar mais e para você continuar com a gente. É mais ou menos por aí. Então, tem todo um reaprender. É o aprender a aprender. Por isso eu coloco esse vídeo no final. Tem muito do aprender a aprender. O aprender a aprender não é jogar tudo que a gente tem de bom e aprendeu, mas é poder oxigenar isso com práticas que sejam mais, vamos dizer, atuais, e mais do que atuais, mas humanas também. Com relação a você, Makoto, ao que você perguntou, sinceramente, ao meu ver, isso não funciona, a não ser que a empresa queira vender essas novas tecnologias ou a inovação para outros lugares. Porque é muito difícil você implantar inovação aonde você não tem um alicerce para isso e aonde você não tem pessoas abertas para isso. A gestão e todo o diferencial da gestão é fazer com que as coisas sejam introjetadas e as pessoas, a partir dali, possam desenvolver e superar as expectativas. Professora, obrigada. Ansiosa pelos seus cursos já, que estão obrigada, por vir. Natália. Porque quando a gente sai da fase de ser liderada para começar a liderar, realmente é um grande passo para a gente. Muito obrigada. Obrigada. E aí a gente termina agora da gestão de pessoas para a gestão financeira com o professor Luiz Vivanco. Bem-vindo, obrigada. Muito obrigada.